Olá, fora da caixa, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre hiperatividade, esforço mental e atenção. Um tema muito grande para se conversar. Na verdade, é um tema mega amplo. Hoje nós vamos falar algumas coisinhas, umas pinceladas daqui e dali, vários assuntos, vamos ter muita coisa aí no meio. Bom, eu queria falar para vocês que eu li esse livro aqui, Hiperatividade Eficaz, da Graça Razeira Editares, tá? É uma editora aqui de Foz do Iguaçu, mas se vocês forem na internet, vocês podem ver. Ele é um livro bem técnico, ele fala exatamente sobre as questões de hiperatividade, TDAH, e ele fala muito sobre a questão técnica. Ela conta sobre a questão dela em si, né? E também ela é psicóloga, então ela fala de casos e ela faz toda a questão técnica. Então ela é muito técnica nessa parte, nesse assunto. Mas a questão toda é que eu gosto de fazer link das coisas, né? Então, após a leitura desse livro, eu fiz uma leitura mais dinâmica e agora eu estou fazendo uma leitura mais pautuada, assim, passo a passo, porque esse livro é um livro muito pesado. Ele é um livro que, na verdade, ele não é uma leitura para tu fazer de uma forma mais calma, assim, sentado na beira da praia. Não. É um livro para tu sentar, tu estudar, tu analisar passo a passo, tu analisar capítulo a capítulo, fazer um estudo mesmo, tentar fazer uma compreensão mais séria da coisa, porque ele é um livro mais denso, mas é um livro muito bom. E esse livro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman. Esse cara, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E ele não fala sobre o problema em si, né? Ele não está falando sobre a questão da mente como um problema. Ele não fala, quando ele fala rápido, devagar, no sentido de devagar do pensar, sobre as questões problemáticas. Não, ele fala sobre o âmbito geral das pessoas. Ele pega grupos de pessoas para as pesquisas e as pesquisas que ele faz no âmbito do grupo geral. Então ele não está focado no problema. Não, não é essa a questão. Só que quando a gente vê e analisa, e eu gosto de fazer essas análises comparativas, porque quando a gente começa a fazer essas análises comparativas, a gente traz para nós, né, para o nosso projeto aqui, dentro daquilo que a gente pode melhorar a nossa prática, porque eu sempre digo que a gente não pode estigmatizar as crianças nem os adultos. Nós não podemos ser estigmatizados, porque é uma condição, ponto, mas isso não significa uma dificuldade de ninguém. Por isso que a palavra certa é, nós somos eficazes, né? Ou seja, nós temos plena condição de fazer qualquer coisa, né? Se nós temos a eficácia, significa que nada nos impede. Não impede as crianças, não impede nós adultos, não impede nada. Então é apenas uma condição, nós vamos aprender a conviver e ponto, e nada mais. E nós só apenas temos que aprender como fazer isso. E nós, pais, como lidar com as crianças nessa fase infantil. Então, esse livro aqui, ele traz, assim, a parte bem técnica da parte da memória, do pensamento, da cognição e muitas coisas. E eu queria falar para vocês, assim, sobre coisas interessantes que tem, sabe? Eu preparei, assim, um material e eu queria falar com vocês, discutir coisas mais aleatórias, assim, do livro. Eu não sei se vocês sabem que aquele viralizou mesmo na internet, um videozinho do gorila, que tinha dois times de basquete, um de preto e um de branco, e onde tinha que fazer a contagem dos passes. E no meio do caminho passa um gorila. E quando tu tá fazendo a contagem dos passes, tu não vê o gorila passar. Aí depois fala do gorila. E aí tu olha para aquele vídeo e tu diz, eu não acredito que eu não vi o gorila. Olha, mais da metade das pessoas não viram um gorila. Isso foi uma pesquisa feita por Christoph, tá, e Daniel Simmons no livro Gorila Invisível. Né? Gerou um livro e foi uma pesquisa científica realmente feita. E foi falado aqui nesse livro que realmente foi uma das análises que se fez com relação à forma do foco, né? Ele fala que a mente tem dois tipos de sistema, então ele fala no livro justamente disso, de dois sistemas que nós temos dentro da nossa mente, que seria um sistema onde as coisas nós fazemos no piloto automático, até nós já tínhamos conversado antes, que 95% das coisas que a gente faz muito é no piloto automático, e 5% nós usamos no nosso tempo realmente para as coisas mais focadas, ou seja, um foco extremo. Por quê? Porque nós fazemos as coisas muito sem ter uma concentração plena. Dirigir, cozinhar,
fazer as coisas cotidianas do dia a dia, não exige aquela concentração tão grande como algumas tarefas que, por exemplo, tu faz de uma maneira mais expressivamente concentrada, como, por exemplo, uma redação de um texto, um trabalho que tu tem que fazer mais de maior dificuldade, alguns cálculos matemáticos que são um pouco mais complexos, coisas que te exigem que a tua mente tenha que pensar com maior análise e precisão. Bom, o que acontece? Esses testes todos demonstraram, e eles fizeram um dos capítulos do livro, eles estavam mostrando sobre o esforço mental. E ali eles estavam falando sobre testes, né, que faziam, demonstrando que cada vez que a pessoa faz o esforço mental, a pupila ela dilata. Quando eles chamam de sistema 2, no caso, faz esse esforço mental, a pupila ela dilata. E eles estavam falando que, na verdade, o ser humano ele tem um limite para esse esforço. Ele vai até que ele desiste. Ele para, ele não consegue. Aí a pupila volta. Né? Que até onde o cálculo chega a determinado ponto, até onde os dígitos chegam a determinado ponto, até onde aquele esforço chega a determinado ponto. E a pergunta que eles se ficaram é por que para naquele ponto, né? E muitos questionamentos é por que o nosso esforço só consegue chegar até determinado ponto, né? Então, isso aí é um dos questionamentos que o livro traz e até a gente tem que trazer para nós, né? Nosso cotidiano, nossa rotina, a gente faz muitas coisas, mas quando a gente trabalha com produção intelectual, principalmente, né? Tem gente que faz muita produção, contadores, advogados, pessoal que faz um pouco mais de produção, escrita, sabe que a gente produz muito com a mente. Então, às vezes, a gente tem estafa mental, que a gente chama, né? Produz. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente tem que dar um tempo para descarregar isso. Eu, por exemplo, gosto de parar em determinados tempos, parar, nem que seja fazer qualquer coisa dentro de casa, lavar uma louça, varrer, fazer alguma outra coisa da tarefa cotidiana, já minha mente dá uma descansada, posso voltar e seguir aquela tarefa intensa no sentido de produção mental. Por quê? Porque realmente a nossa mente ela tem que dar uns stops, porque senão a gente cansa esse esforço tão concentrado. E aí que a gente entra na questão do hiperfoco, né? Nós temos condição de entrar e sair, né, desse esforço concentrado, que eu chamo de hiperfoco, que é esse esforço concentrado, ele vai até um determinado limite, mas ele entra e ele sai, né? E todo ser humano, ele entra e ele sai desse esforço mental em determinados pontos, né? E a criança, que isso até a Graça fala, a pessoa que tem hiperatividade, ela tem esse poder de conseguir ficar mais tempo e consegue entrar nesse estágio de hiperfoco por mais tempo, né? Isso até tem um certo prejuízo às vezes, né? Porque ela se concentra mais tempo em determinadas tarefas e forma tipo uma bolha. Eu vou dar um exemplo no meu caso, tá? Eu estou fazendo trabalhos extremamente concentração com intelectual. Como eu já me habituei no passado a trabalhar em ambientes muito barulhentos, eu tipo formo bolha, como se nada tivesse na minha volta, não vejo nada aqui ao redor, formava a bolha e trabalhava. Então, até hoje eu tenho essa questão que às vezes eu tô tão concentrado que eu não vejo as coisas ao redor. A família às vezes reclama quando eu tô na concentração extrema. E isso se chama hiperfoco quando a gente tá com o foco muito concentrado em determinada tarefa, né? E a criança tem isso também. Então, assim, ó, as crianças que têm esse poder também. Só que ela faz esse estalinho quando ela quer ou quando ela consegue, não é sempre. E isso é treino. Tem como treinar esse ingressar e sair, ingressar e sair. Só que às vezes ela não consegue porque ela entra em estágios de ansiedade. A ansiedade não permite o ingresso do hiperfoco. Quando a pessoa está com a ansiedade, não tem o que faça a pessoa entrar no estágio do hiperfoco, mesmo que ela tenha um certo domínio. Então, e a ansiedade ela é uma vilã, porque ela está ali, né? Ela é muito junto desses problemas. Então, a gente tem que cuidar para saber como lidar muito com isso, lidar com certa sutileza para não formar uma ansiedade na criança,
para que a criança aprenda a treinar as suas habilidades e não formar ansiedade. Então, não formar aquela ansiedade que, às vezes, sob uma pressão dos pais, uma pressão da sociedade, algumas coisas prejudicam ela a fazer a sua habilidade ir além, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes a criança está fazendo aquela tarefinha da escola e ela tá lá, né? E ela tá olhando para todos os lados. Quando falta 15 minutos para entregar, ela... Mas não deu tempo de terminar tudo. Por quê? Porque ela fez nos últimos 15 minutos. Porque ela achou que ia dar tempo de terminar. Mas não, ela não tem conta do tempo. Ela não aprendeu a treinar a sua habilidade no tempo. Que ela tinha que ter feito primeiro para depois descansar. Isso eu sempre digo, é o treino. Só o treino vai ensinando a criança. Mas ela tem como entrar no hiperfoco. Ela sabe disso. Porque ela é mega inteligente. Ela sabe que ela consegue fazer rápido. E às vezes por ela saber que ela consegue fazer rápido, ela entrega em branco porque não deu tempo. E a professora diz, está na hora de entregar a prova. E ela tá... Isso é um dos problemas. Porque a criança fica olhando pro teto por mais de meia hora e nos 15 minutos finais ela não vai fazer a prova. Ai, mas tem lei dizendo que a criança tem que ter mais tempo de prova. Não, tem que treinar a criança. Minha opinião, isso é minha, não é de todos. Existe como treinar a criança para a criança fazer as suas atividades no tempo. Mas isso é treino, e treino exige dos pais paciência, tempo e dedicação. Que é o que o meu treinamento explica como fazer, né? Que nada disso é assim do dia para a noite que a criança vai mudar. A criança não muda de hoje para amanhã. A criança muda com um treinamento. E o treinamento ele é diário, né? Tudo que ela vai treinar, ela vai conseguir, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente vai vendo, além dessa questão da ilusão dos macacos. Ele fala ali sobre uma outra ilusão, eu quero mostrar para vocês aqui no livro. Achei muito interessante. Então, eu queria mostrar essa figura aqui no livro para vocês. Essa aqui se chama a ilusão de Miller Layer. Não sei se vocês conseguem ver aqui. O que acontece? Aqui nós vemos as duas retas. Nós vemos a reta de cima menor que a reta de baixo, correto? As duas têm o mesmo tamanho. Só que nós temos essa sensação apenas pela posição das setas. Isso a gente forma uma ilusão. E o nosso cérebro, mesmo medindo as retas com a régua, ele vai continuar teimando que a de baixo é maior. Porque ele forma essa ilusão. Então, assim, muitas vezes o nosso cérebro forma ilusões, né? De que a gente deixou um determinado objeto em determinado lugar. Que a gente fez determinado percurso, que a gente não fez determinado percurso, que a gente fez determinada situação. Então, a gente forma certas ilusões. Então, a gente tem que ver. E que a gente projeta determinadas projeções, muitas vezes ilusórias, que a gente fala gráficas hoje, que a internet faz muito, que são só ilusões, né? Isso o nosso cérebro faz e assimila. Então, nós temos isso dentro dessa questão. Né? E tudo isso é porque o nosso cérebro está muito aqui, no automático. Para ele, no automático, aquilo é aquilo, até o processar que não e voltar, o primeiro sistema ele fica teimando. Tanto quantas vezes você teimou que você deixou a chave num lugar, você voltou 10 vezes naquele lugar, mesmo tantas vezes que a chave não estava ali, já tinha visto que a chave não estava ali, que na sua cabeça a chave estava ali e até você achar a chave em outro lugar. Mas antes você passou 3 vezes naquele lugar porque você tinha certeza que a chave estava ali, porque você, na sua cabeça ficou ali. Me conta aí nos comentários quem nunca passou por isso. Tá? De voltar 3 vezes no mesmo lugar, mesmo depois de visto que a chave não estava ali, porque ficou na cabeça que a chave estava ali. Isso é típico. Sempre. Tá? E aí vem aquela questão assim, o sistema que ele fala que é o sistema 2, mas isso aí, como a gente vou explicar assim, a parte que faz esforço no nosso cérebro, esforço mental maior, ele tem várias maneiras de treinar, né? Pode ser por contas matemáticas, pode ser por acrescentar dígitos, pode ser por diversas formas, tá? Isso não importa. O que importa é que o nosso cérebro, quando ele está nesse esforço mental pleno, como eu falei, a pupila ela dilata. E tem esse limite, né? Limite
para chegar lá. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter os momentos de descanso e temos que ter momentos de esforço mental. Mas nós temos que treinar o nosso cérebro a ter o esforço. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter rotina. E a gente tem que ter uma rotina que também nós treinamos o nosso cérebro. Não é só treinar o nosso corpo físico, fazer atividade física, nós temos que também treinar o nosso cérebro, fazer atividade mental. Ou seja, nós precisamos fazer coisas que o nosso cérebro tenha que fazer esforço, porque senão ele é um cérebro que ele sempre vai estar habituado a uma coisa que está escrita no livro que eu achei muito interessante que ele falou. E eu quero ler uma frase aqui que eu achei algo incrível. A preguiça é algo profundamente arraigado à nossa natureza. Ele fica com o cérebro preguiçoso. Ele não vai mais querer ler, ele não vai querer mais estudar, ele não vai querer fazer mais nada, ele não vai querer nada. E simplesmente ele vai querer chegar em casa, sentar para trás, ver televisão, ver aqui, fica passivo. Tudo que é passivo. Ele não vai querer ter uma produção, né? Então, eu vejo que nós tendo uma rotina, a gente consegue fazer com que a gente cresça. Nós somos seres humanos que estamos em constante evolução. Para termos evolução, nós precisamos ter produção, né? Isso é produção cognitiva. Isso não só as crianças, mas os adultos também. As crianças estão em fase de aprendizagem, mas nós temos que aprender com as crianças e nós temos que aprender também. Então, se nós não aprendemos, como vamos ensinar? E se nós ensinando, como vamos aprender com eles? Porque quando nós ensinamos, nós aprendemos. E a aprendizagem é algo que tem que ser liberta. As pessoas elas estão muito acomodadas, achando que estão só nas instituições no ensino. O ensino não está só na escola. O ensino não está só na faculdade. O ensino está em todo lugar. O aprender está em todo lugar. O aprender está em livros, o aprender está em vídeos na internet, o aprender está onde você quiser. Basta você querer, você pode baixar PDFs, você pode se inscrever em sites que te mandem informações interessantes, você pode buscar as informações aonde for, você simplesmente basta querer estudar, ver aonde está o seu ponto que você quer estudar, estude, não precisa simplesmente estar inscrito numa instituição para aprender. E isso vai demonstrar que você vai poder ensinar para o seu filho que ele pode aprender não só na escola, ele pode aprender fora da escola. Então, não adianta você dizer para o seu filho, eu ouvi que você não precisa ficar preso na escola. Vamos lá, vamos ver os vídeos, vamos estudar. Mas seu filho nunca viu você pegar um livro, nunca viu você estudar, nunca viu você tentar aprender algo fora, né? E aí você não está dando exemplo. Nós somos exemplos, nós somos espelhos. Então nós temos que tentar fazer o máximo. E aprender fora da caixa é isso. É ensinar e aprender com os nossos filhos todos os dias. Que a gente ensina e aprende. E nós temos que aprender para nós também. Porque nós somos seres em evolução. E se nós não aprendermos, cadê a graça? Então o meu último recado hoje, aprenda todos os dias com seus filhos e eles todos os dias aprendam com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.